Graças a paz, irmãos. É um prazer e um momento de muito temor no meu coração estar aqui à frente da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Igreja de Cristo, essa que é a menina dos olhos de Deus, essa que é a forma que o Senhor escolheu para trabalhar na terra. E antes de qualquer coisa, eu queria ler com vocês o texto de hoje, que está lá em 1 Coríntios. Ele não está no boletim de forma corrida, então vocês vão pedir que vocês abram as Bíblias de vocês. Hoje nós vamos usar durante o estudo a NVI, então se alguém estiver usando o celular, os irmãos que também estão em casa, na internet, também se puderem pegar a Bíblia NVI. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o 17. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Pai amado, coloco diante de Ti esse culto, coloco diante de Ti a minha boca, que o Senhor use, Pai, a minha fraqueza para a edificação dessa igreja. Que o Senhor me use, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, vamos começar. Eu vou aqui no boletim, a gente vai pegar essa primeira coluna da esquerda. Nós vamos passar por ela bem rápido, porque é mais uma contextualização, tá? Então, porque o foco do texto mesmo aqui, que a gente acabou de ler, começa na segunda coluna aqui do boletim, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, percebemos que a igreja de Corinto estava errando sobre a natureza do evangelho, o que é o evangelho, sobre o papel dos líderes e pregadores, o que são os homens, e sobre a natureza da própria igreja, o que é a igreja. Então, só para a gente entender, né? Aqui no começo da carta aos Coríntios, a gente vai perceber essas questões acontecendo. No primeiro capítulo e no segundo, a gente vê que eles estavam, de fato, errando sobre o que é o evangelho. E eles não entenderam a essência disso. Então, nós vamos responder essas três coisas aqui durante esse estudo. Vamos seguir. Paulo começa a carta, 1 Coríntios 1, 10 e 13, rogando por unidade, pois os coríntios estavam se dividindo em torno de homens. Alguns até tentando mostrar superioridade abre aspas, por ser de Cristo. Então, vamos ler aqui 1 Coríntios 1. Vou pedir que vocês fiquem com a Bíblia de vocês aberta, porque nós vamos ficar indo e voltando aqui, tá? Na carta. Então, 1 Coríntios 1,
de 10 a 13. Fala assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, a gente vê aqui que a igreja de Corinto eles estavam se dividindo, de fato, em torno de homens, né? Paulo começa a carta logo falando isso, e até dá a entender que isso foi uma grande motivação para ele escrever. Então, porque Paulo estava lá, em Éfeso, e ele recebe uma notícia dos irmãos da casa de Chloe. Alguém chega e fala: Paulo, você não sabe o que está acontecendo. Os irmãos lá de Corinto estão se dividindo em torno de homens. Eles estão brigando, porque uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Pedro, e ainda tem aqueles que querem ser, sim, até superiores, né, falando assim: não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Né? E aí ele está escrevendo esse momento até o final do capítulo 4 sobre isso. Tá? Então, por qual motivo, voltando para o boletim, por qual motivo a igreja de Corinto estava assim? Vemos pistas para isso em 1 Coríntios 4, 6b. Vamos ler junto? Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Essa expressão, orgulho a favor de um homem, pode ser traduzida como: coloque sua confiança em um homem. Ao colocar a confiança em Apolo, Pedro ou Paulo, eles estavam escolhendo um time, entre aspas, né, em detrimento de outro, como se pertencessem ao líder do time. Então, quando eu escolho um homem, quando eu me orgulho aqui, que Paulo vai falar aqui no versículo 4, no versículo 6 do capítulo 4, quando eu coloco meu orgulho em um homem, qualquer que seja, em detrimento de outro, eu estou basicamente falando assim: não, eu pertenço a esse clã, eu pertenço a esse grupo, como se eu fosse fossem times de futebol, ou times dentro da igreja, ou até umas panelinhas, ou pequenas ou grandes, tanto faz, mas em torno de homens. Sejam por qualidades de eloquência, sejam por qualidades de status, poder, ou até financeiras. Né? Então, Paulo, ele não escreveu essa carta aos coríntios de maneira eloquente. Né? Ele não falou com os coríntios de maneira eloquente, nós vamos ver isso adiante. Então, vamos seguir aqui, porque a gente vai explicando isso aqui. Tá? O parágrafo seguinte fala assim: faziam isso, pois não haviam entendido a natureza do evangelho. Paulo diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O povo de Corinto estava com uma ideia equivocada de que o cristianismo, o evangelho, a mensagem da cruz, eram mais uma sabedoria pagã, como as outras todas que existiam na Grécia, na época. Estavam considerando como algo superior, porém, ainda assim, humano. Paulo aborda isso do capítulo 1, verso 2, até o final do capítulo 2 da carta. Então, todo esse contexto que a gente está falando aqui, ele vem para mostrar por que Paulo escreveu essa carta, por que Paulo estava sofrendo esse momento aqui com os coríntios. Né? Então, a igreja de Corinto era uma igreja formada de gregos que até então eram pagãos. Né? Eles criam em deuses, lá em Corinto tinha mais ou menos aí uns, 26 templos. E depois foram muitos mais templos que foram sendo construídos. Né? Seja Apolo, seja Diana, Afrodite, sei lá. E quando Paulo chega e coloca essa mensagem para os coríntios, para eles isso nada mais é do que mais uma mensagem de sabedoria. Né? É como se para eles Paulo tivesse chegado e falado assim: não, veja bem, tudo tem sido explicado de acordo com esse filósofo ou com aquele, mas agora eu vou colocar para vocês mais uma filosofia mundana aqui. É superior às outras. Pode até ser que eles considerassem como superior às outras, mas ainda assim é uma filosofia humana. Né? Então, a igreja de Corinto enxergava em Paulo um filósofo de pouca eloquência, com uma mensagem que era assim, poderosa, que tinha sentido e muita sabedoria nela, mas ainda assim humana. Né? Eles não haviam entendido a natureza do evangelho. Que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Né? Então, quando a gente volta aqui
Voltando para o boletim, o que ele vai falar em seguida? Né? Vamos ler junto? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O evangelho não é uma mensagem humana, uma filosofia ou do tipo. O evangelho é o poder de Deus para nossa salvação e transformação. Não podemos confundir isso. A mensagem da cruz, revelada pelo Espírito, 1 Coríntios 2, 6 a 10, é a única mensagem que nos transforma genuinamente. Então, Paulo vem mostrar nesse versículo, aqui nesses 2 capítulos, eu convido vocês depois a ler esses 2 capítulos, que o evangelho não é uma sabedoria humana. Que o evangelho é a única mensagem que pode transformar de fato o ser humano. Que o evangelho é o que o Senhor usa para salvar a humanidade. É o poder de Deus para a salvação. Essas são as boas novas do Senhor. Né? Jesus na cruz é loucura para o mundo. A graça é loucura para o mundo. Então, essa mensagem para os coríntios tinha que ficar clara. Porque se não ficasse clara, Paulo seria apenas um mensageiro de uma mensagem, mais uma mensagem humana. Né? E Deus, nesse caso, não seria um Deus único, seria só mais um Deus para os coríntios, que já existiam tantos. Né? Então, seguindo agora ao capítulo 3, ele se inicia com uma questão importante que deve nos incomodar constantemente. Paulo não pôde falar à igreja em Corinto como maduros na fé. Eles eram como crianças que precisavam ficar ouvindo a mesma mensagem constantemente, sem se aprofundarem e demonstrando sinais de que estavam agindo como mundanos. Vamos ler junto? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então eu quero abrir um parênteses aqui com vocês, porque tem uma expressão aqui que ele fala de crente carnal. E isso é uma expressão que a gente... alguns de vocês podem ter ouvido falar. Existe uma Bíblia muito difundida no Brasil, que chama Bíblia de Scofield, que tem uma doutrina lá no rodapé sobre essa mensagem aqui, que é bem complicada, por assim dizer. Porque crente carnal não é um crente, porque Scofield dividiu, e essa é uma doutrina que permeia em muitas igrejas aqui, que existem 3 tipos de cristão. Existe o cristão mundano, carnal, que é esse que ele falou aqui agora, mas também existe o cristão espiritual e existe o natural, o homem natural. Então, o homem natural, na verdade, ele é um homem que não conheceu o Senhor. É um homem que está no mundo, que seu espírito de fato está morto e ele está num caminho direto para o inferno. Aí existe o cristão espiritual, que é o cara que de fato conheceu o Senhor, teve sua vida transformada, ou ele nasceu de novo, por assim dizer, e ele de fato vive uma vida com o senhorio do Senhor na vida dele, né? Onde ele se submete à palavra do Senhor, se submete à igreja, ele tem uma vida santa. E no meio disso, no meio desses 2 extremos, existe o crente carnal, que é o cara que conheceu o Senhor, se arrependeu dos pecados dele, mas só isso. Agora ele vive uma vida eu não preciso de galardão, eu não preciso de nada disso, eu já estou salvo mesmo, e é isso aí, entendeu? E agora o Senhor não é o Senhor da minha vida, quer dizer, ele até fala que é, mas de fato não é, né? Na vida dele não é. Então isso é uma doutrina muito complicada, porque a gente sabe que o Espírito Santo transforma e troca o coração do homem, de fato. Né? Então isso, meus irmãos, beira a heresia, se não é uma heresia de fato. Então isso é completamente em desacordo com o texto que nós estamos lendo aqui. Tá? Então, só para deixar claro quando ele está falando quando é crente carnal, o que ele quer dizer. Né? Então, o que ele quer dizer quando ele fala carnal? Ele quer dizer que eles estão sendo influenciados por atitudes carnais. Ele quer dizer que esses cristãos estão deixando a carne, o corpo, aquilo que é o pecado, incentivar eles a fazerem coisas. Sejam elas divisão, fofoca, ou quer que sejam. Né? Então, e estão prezando por isso, inclusive. Então, não quer dizer que eles não foram salvos ou que eles foram salvos. Quer dizer que Paulo não está dizendo isso de fato, tá dizendo, porque ele chama de irmãos. Então, se ele chama de irmãos, quer dizer que eles são irmãos em Cristo.
mas quer dizer que eles estão tendo comportamentos do homem velho. Né? Então, mas que eles não são de fato esse crente carnal que essa doutrina fala. Tá bom? Então, quando Paulo fala nesse versículo aqui que ele deu leite e não, seguindo, né? Dei a vocês leite e não alimento sólido, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que eles não estavam em condições de receber. Porque ele falava e falava e eles não cresciam em maturidade. Ele falava e falava e aquelas pessoas não se aprofundavam naquilo. Né? Então, o ensino é o mesmo. Né? Não quer dizer que eu vou deixar de ensinar uma doutrina ou outra, ou eu vou falar uma coisa aqui, mas não vou seguir adiante porque vocês não estão em condições de receber. Né? Mas aqui a profundidade é diferente. Né? A gente consegue aprofundar menos onde a gente encontra uma igreja que precisa beber leite. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, essa diferença de Paulo dar leite e não alimento sólido para a igreja, Paulo ensinar coisas que eles consideravam como superficiais e não profundas, né, faz com que eles achassem que Paulo fosse menos eloquente, que Paulo fosse um cara que não tivesse condições de ensinar, que ele não conseguisse entender direito a mensagem que ele estava anunciando. Né? Mas Paulo aqui está dizendo que não. Na verdade, Paulo inverte o jogo. Fala, eu não ensinei para vocês, não porque eu não tivesse em condições de ensinar, mas porque vocês não estavam em condições de receber. Né? Então, vamos abrir aqui em Hebreus, mantenha o dedo aí, tá? Põe o dedo aí na Bíblia e vamos abrir lá em Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, olha, o autor aos Hebreus ele faz uma menção que vai em total acordo com o que Paulo está falando aqui. Ele fala que o alimento sólido é para os adultos. E aí eu pergunto aqui, né, para a igreja, você se considera um adulto na fé? Você se considera em condição de receber alimento sólido, né, de receber esse ensino profundo que o Senhor tem a dar? Ou a gente pode olhar, se examinar e olhar e falar assim, faz tantos anos que eu estou na igreja, faz tantos anos que eu estou aqui, e eu ainda sou um bebê na fé, eu ainda estou engatinhando em coisas que são tão básicas. Eu venho domingo após domingo, e eu chego em casa, eu já esqueci tudo que eu ouvi. Eu venho domingo após domingo, e tudo que eu aprendo, nada vai à prática. Será que em qual ponto da vida nós estamos? Será que eu conheci o Senhor há 10 anos e ainda me enxergo como aquele cara que conheceu o Senhor no primeiro ano dele? Então, essa mensagem de Paulo nos traz a pensar isso. Nós estamos em condição de receber alimento sólido? Ou só leite? Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar como igreja, mas individualmente principalmente. Porque cada um de nós tem a sua responsabilidade de buscar o Senhor, de pôr a sua vida de santidade em prática. Então, vamos seguir no boletim. Como Paulo os trata com leite, eles passam a considerar Paulo como alguém menor, incapaz ou menos eloquente que outros mestres. Sendo assim, Apolo se torna preferível para muitos, seja por sua eloquência ou status. Paulo responde a isso. Vamos ler junto? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Meus irmãos, eu vou ler aqui no próximo parágrafo para a gente entrar nesse ponto. A palavra grega para quem, que é tis, né? Esse tis ele deveria estar em itálico aqui, desculpem. E pode ser traduzida para o quê? Ou seja, o que é Apolo?
o que é Paulo? Essa tradução afirmada por vários comentaristas denota a ênfase de Paulo na função deles, e não em quem eles eram. A resposta vem logo depois. Eles eram apenas servos, assim como Cristo era servo. Paulo e Apolo eram instrumentos nas mãos do Senhor, por meio dos quais os coríntios creram. E a importância está no evangelho, e não nas ferramentas que Deus usou. Então, quando a gente lê esse texto de novo com essa tradução, muda o texto. Porque ele fala assim, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, o que é Apolo? Ou o que é Paulo? Então aqui, nesse sentido, ele quer dizer que Paulo e Apolo, não está querendo dizer quem são eles. Eles nasceram em tal lugar, as credenciais deles são essas. Mas o que são eles? São meras ferramentas usadas pelo Senhor, que ele vai falar isso no final. Ele fala, apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Então, dentro da igreja, homens são ferramentas. Eu estou aqui em cima, mas nem por isso eu estou num cargo elevado, ou sou mais ou menos do que alguém aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui agora para ser usado nesse momento. Nem por isso eu sou alguma coisa a mais. Então, Paulo estava se colocando nessa condição. O que é Paulo? E ele se coloca antes disso, o que é Paulo, antes de Apolo, para mostrar porque Paulo era um apóstolo, Paulo e Apolo não era. E ele fala, o que é Paulo e o que é Apolo? Nós somos meros servos. A gente precisa enxergar os homens com essa ótica. Uma coisa é eu me sentir assim, outra coisa é eu enxergar assim. Porque se eu me sinto assim, eu tenho um problema, que é o meu ego, meu egoísmo. E se eu tenho o problema de olhar para um homem, seja ele um pastor aqui da igreja, ou seja ele um cara do YouTube, o Augusto Nicodemos, sei lá, pegar o Iago Martins para os mais jovens, e olho para essa pessoa, e olho para ele com orgulho, e olho para ele como alguém superior, alguém de quem eu quero um autógrafo até, alguém de quem eu falo assim, não, eu vou ouvir esse cara em detrimento de outro, como a gente leu aqui antes, isso é um problema. Porque esses homens são meros instrumentos na mão do Senhor. A gente está olhando para o martelo e não para quem opera o martelo. A gente está olhando para o serrote e não para quem opera o serrote. Afinal de contas, um vaso feito por um oleiro, a gente olha para o oleiro e dá glória a ele, ou a gente olha para aquele negócio que roda que eu não lembro o nome? Por que a gente olha? A gente olha para o machado e fala, nossa, esse machado corta bem essa árvore, Ou a gente olha para quem cortou a árvore de fato e operou o machado. Então, essa analogia dentro da igreja é muito preciosa. Porque quando a gente olha para um pastor e fala, que pastor abençoado, esse homem de Deus, e começa a dar toda a glória ao pastor, ou começa a dar toda a glória para aquele que prega, a gente está tirando a glória de Deus. Porque é o Espírito Santo que fala, porque é a palavra que fala, porque é Deus que opera, é Ele que faz, é a mensagem que faz, nunca homens. Porque homens são falhos, homens erram, homens dependem de homens dependem de status, de poder, de eloquência, de tudo isso. Mas Deus os usa. Se Deus os usa, é a Deus a glória. Então, não tem problema a gente gostar de ouvir alguém. Mas o problema é quando a gente exclui. Não tem problema a preferência. Eu prefiro ouvir tal pregador. Eu quero deixar isso bem claro. Eu prefiro ouvir o Marcinho pregar do que o Maurício. Ou o Maurício do que o Marcinho. Não tem problema. O problema está quando eu deixo de vir à igreja porque alguém prega. O problema está quando eu deixo de ir numa reunião porque eu não gosto que aquele pessoa vai pregar. Seja ele um homem, ou um adolescente, ou um jovem, ou uma mulher na reunião das mulheres. Porque se a gente age dessa forma e coloca a nossa esperança num homem, porque é isso que a gente está fazendo,
Se eu não gosto de ouvir o Marcinho pregar e eu não venho na igreja quando o Marcinho vem pregar, o que isso quer dizer? Que eu creio que é o Marcinho que prega, que não é o Espírito que usa ele. E a igreja não é feita disso. A igreja é feita de homens que vão cultuar o Senhor, que entendem que o Espírito Santo está agindo no culto, que entendem que o Espírito Santo fala através da palavra, seja por meio do Marcinho, por meio do Hildo, por meio de qualquer irmão aqui. Então, deixar de ir à igreja é o problema. Deixar de ouvir a mensagem por causa de quem está pregando é o problema. Porque isso se torna uma exclusão. E ao se tornar uma exclusão, a gente está colocando nosso orgulho em detrimento de outro. Eu prefiro ouvir um, então não vou ouvir outro, porque isso é um parâmetro, né? Se eu não vou quando um prega, quer dizer que eu vou quando o outro prega. Isso é um problema. É um culto à personalidade, basicamente, né? E aí, seguindo aqui no final do verso 3, do final do verso 5, ele fala: conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O ministério é o Senhor que atribui. As diferenças entre Paulo, Pedro e Apolo são dadas pelo Senhor. As diferenças entre o estilo, eloquência, erudição, status e tantas outras características do ministério de cada servo de Cristo são dadas pelo próprio Cristo. Orgulhar-nos de homem em detrimento de outro, rejeitando ou diminuindo essas nuances, é rejeitar ou diminuir essas atribuições que o Senhor dá a cada um de nós. Então, esse finalzinho aqui é tão profundo, porque ele fala que o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Quem que atribuiu o ministério? Foi o Senhor. Não foi o pastor Glênio que chamou o Eric e colocou aqui, no louvor. Não foi o pastor Glênio que chegou e me colocou aqui para pregar hoje. Então, cada ministério que tem nessa igreja, cada pessoa que serve, cada pessoa que está em um lugar, foi o Senhor que colocou lá. E se o Senhor colocou essa pessoa lá, e quando a gente questiona isso de forma a denegrir, a rejeitar, a diminuir, a pensar mal daquele homem por algum motivo que seja de eloquência, de status, de poder, de forma de falar, de jeito de se vestir, é eu rejeitar que o Senhor que atribui esse ministério e a autoridade do Senhor. Quem sou eu para fazer isso? Né? Então, se Paulo pregava com menos eloquência e Paulo com mais, amém. Aqui na nossa igreja nós temos isso. Nós temos pastores que pregam com mais eloquência e com menos eloquência. E o que importa? Não importa. O que importa é que o evangelho está sendo anunciado. O que importa é que a mensagem está sendo entregue, está sendo pregada. A mensagem da cruz, o Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado. E agora eu vou ficar olhando para as palavras de erudição que um pastor usa? Vou ficar olhando para o jeito que ele fala? Vou ficar olhando para, mas um dia ele nem me deu oi no corredor? Amados, a palavra fala que o Senhor atribuiu o ministério e nós nos devemos submeter a quem? Ao Senhor. Se submeter ao Senhor é entender isso. É entender que tudo está debaixo da soberania dele. Se a gente entende que algumas coisas não estão debaixo da soberania de Deus, então o Senhor não é soberano. Então você crê que o Senhor não é soberano? Se o Senhor é soberano de fato, ele é soberano em cima de todas as coisas, inclusive do ministério. Inclusive da igreja. Porque a igreja é dele. Vamos seguir. Vamos ler junto? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A diversidade de ministérios dados pelo Senhor está clara, mas mais claro que isso está a ênfase no Senhor e não nos homens. Uns preparam o terreno, outros plantam, outros regam, porém o crescimento sempre vem de Deus. Marcos 16, 18. Pode alguém regar se ninguém plantar? De que adiantaria semear se a semente não germinasse? Qual poder temos para fazer a semente germinar? Vamos ler Mateus 16, 18?
Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus falando: "E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Então, quem que vai edificar a igreja? Jesus vai edificar a igreja. Porque a igreja é dele. A igreja é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, se nós somos o corpo de Cristo aqui, se nós pertencemos a Cristo e é Ele que edifica a igreja dele, quem pode aqui fazer uma semente germinar? Quem pode fazer o trabalho? Quem pode subir aqui e falar assim: hoje eu preguei e eu convenci e eu fui o cara? Se a palavra fala que é unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, amados, é Deus que efetua o crescimento por meio da igreja. É Ele, é só Ele que pode. O nosso papel, que nós somos chamados, e que nós vamos ver aqui em diante, no final do versículo 9, é de que nós somos meros trabalhadores nessa lavoura. Nós estamos aqui unidos, cooperando com o Senhor, cooperadores do Senhor, na verdade, em torno dessa obra. E se o Senhor não fizer a obra, ela não acontece. Se o Senhor não estiver à frente, a igreja não prospera. A igreja não avança, o reino não avança. Quem dá o crescimento da igreja, seja em doutrina, em maturidade espiritual, seja em número de pessoas, seja financeiro, seja qualquer coisa que aconteça na igreja, ou por si só, não só o sendo excludente, né, mas na igreja, é o Senhor que faz. E se é o Senhor que faz, nós podemos ter esperança nisso. Se é o Senhor que faz, nós podemos ter fé nisso. Porque se dependesse de homens, meus irmãos, seria uma loucura isso aqui. A gente nunca ia saber o que ia acontecer. A gente nunca ia estar descansado. Porque depende de homens. E homens são jogados de um lado para o outro. Em ventos de doutrina. Como um barco no meio do mar. Mas graças a Deus porque depende dele. Porque é ele que termina a boa obra que ele começou. E aí, vamos seguir o boletim, ele fala: pois nós somos cooperadores de Deus, no final do versículo 9. Né? Não cooperamos com Deus, como se estivéssemos lado a lado com Ele. E se eu não estou enganado, na ARA está escrito diferente até. Você consegue colocar na ARA, por favor? Está escrito: porque de Deus somos cooperadores. Então, essa tradução... eu acho que a NVI está muito melhor, inclusive pesquisando sobre isso, eu achei que assim, faz muito mais sentido essa tradução da NVI, que fala: pois nós somos cooperadores de Deus. Porque no sentido original da palavra, ele não quer dizer que nós estamos cooperando com Deus, como se nós estivéssemos lado a lado, de braços dados com o Senhor, e o Senhor dependesse de nós completamente para isso, e agora, meu Deus, nós estamos aqui em nível de igualdade com o Senhor. Mas ele quer dizer que nós pertencemos a Deus. Que nós somos de Deus, não com Deus. Né? Então, não cooperamos com Deus como se estivéssemos lado a lado com Ele. O texto afirma que pertencemos a Deus todos nós. Somos cooperadores que pertencem ao Pai, da lavoura que também pertence ao Pai. Paulo, Apolo, Pedro e todos os membros desse corpo são cooperadores entre si para a lavoura de Deus. No fim, nossa esperança está no fato de que a obra é dele e é realizada por ele, que é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, se nós somos cooperadores, se nós, novamente batendo nesse martelo, batendo nesse prego, né, Paulo está batendo aqui, ele quer dizer que somos todos cooperadores do Senhor nessa lavoura. Né? E aí agora nós vamos seguir e falar assim: vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós, os salvos e feitos filhos, fazemos parte do edifício de Deus. A igreja não existe sozinha, nem sem seus membros. Afinal, um edifício é composto de muitos elementos. Da mesma forma, não existe cristianismo isolado e sozinho, em casa, online, sem serviço, sem atrito, sem cooperação na lavoura. Precisamos trabalhar na construção. Então, assim, eu sei que isso gera um desconforto, né? Porque
Principalmente para aqueles que defendem que a igreja não é necessária. Ou que em casa nós somos uma igreja. Já fui assim. Já fui esse cara. Deus teve que decepar um dedo meu para que eu entendesse que a igreja é importante. Para que eu entendesse que a igreja é a forma que Deus escolheu para operar no mundo. Né? Então, quando ele fala aqui que nós somos o lavoura e edifício, ele não está falando no plural. Ele não está falando vocês são edifícios, como se cada um de nós fosse um edifício de Deus. Ele está falando que vocês são edifício. Está no singular. Vocês são lavoura. No singular. O que isso quer dizer é que nós todos fazemos parte desse edifício, que é um só, que é a igreja de Deus. Nesse caso que ele está falando aqui, ele está falando para uma igreja local mesmo, a igreja de Corinto. Então nós aqui, na primeira igreja batista, Avenida Paraná 76A, somos uma igreja de Deus. Cada um de nós faz parte desse corpo. Cada um de nós faz parte desse edifício. Né? Então, se você não está em uma igreja, se você não está indo em alguma igreja, não congrega, não participa da ceia, não foi batizado, não participa de todos esses mandamentos do Senhor, meu irmão, quero dizer uma coisa. Essa palavra é para você. Para você que está online principalmente. Porque estar na igreja é um mandamento do Senhor. É na igreja que nós somos confrontados. É na igreja que nós somos admoestados. Essa mensagem aqui confronta. A mensagem de domingo à noite vai confrontar. A mensagem de ontem à noite confrontou alguns irmãos. Se as pessoas não estivessem aqui, elas não seriam confrontadas. E assistir online impede tanta coisa. Impede a pessoa de sentir o cheiro do irmão do lado. Impede a pessoa de confessar o pecado para o irmão. Em sair depois do culto e partir o pão junto, em tomar a ceia com os irmãos, em contribuir com o dízimo, em ver as crianças e orar por elas, tudo isso. Né? Como posso servir se eu estou em casa? Como posso servir se eu não estou na igreja? Ah, mas eu sirvo, às vezes eu saio e prego na rua e tudo bem, beleza. Mas e a igreja do Senhor? Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a extensão da cabeça que é Cristo. Né? E eu não estou perdendo isso? Eu estou perdendo de fazer parte do edifício de Deus? Então, ir ao culto, participar da igreja como comunidade, servir na igreja, faz parte da vida cristã. É onde eu sou confrontado, onde eu posso ser consolado pelos irmãos. No meu último estudo eu falei sobre o consolo vem dos irmãos. Eu vou ser consolado em casa? Como que eu vou ser consolado em casa? Se ninguém me conhece? Eu sou um agente secreto em casa, cristão? Né? Vamos seguir que o meu tempo está indo. Onde eu parei. Tá. Então vamos ler junto. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A igreja de Corinto tentou edificar sobre homens, porém o fundamento da igreja não é um homem comum. Não é Paulo, Apolo, Pedro, qualquer outro pregador. O fundamento da igreja é Cristo. É o Filho de Deus que venceu a morte e ele é o alicerce e cabeça da igreja. Cristo na cruz, crucificado, Filho de Deus, essa mensagem é o alicerce da igreja. A morte e a ressurreição de Cristo e a nossa morte e ressurreição com Ele e a obra redentora de Deus é o Evangelho. E esse é o fundamento da igreja. Essa é a pedra angular da igreja. Né? Tudo que é colocado em cima disso, está em cima disso. Se a gente começa a construir alguma coisa que não é isso, está errado. Nós vamos ver agora. Quando a igreja ou seus membros abandonam essa mensagem da centralidade de Cristo, da cruz, do Evangelho, que é o poder de Deus, ela precisa buscar alguma outra coisa para ser esse alicerce. Seja uma nova doutrina, uma nova perspectiva, um homem ou qualquer outra coisa humana.
Eu quero ler com vocês Efésios 4, de 11 a 14. Sei que meu tempo está avançado, mas... Efésios, capítulo 4, de 11 a 14. Fala assim... Se alguém constrói... Não, desculpa. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, aqui esse texto fala basicamente do nosso estudo de hoje, né? Porque ele fala que ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tudo isso para preparar a igreja, os santos, para a obra. Para a obra, não é para ficar parado. Né? Nós somos chamados a praticar a obra, e lá em Efésios também ele fala que é Cristo que prepara essas boas obras para a gente. Nem as obras que a gente pratica, que a gente considera boa, são nossas. Foi Cristo que preparou. Então, é para essas obras que nós somos chamados, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé. A unidade da fé. Paulo, no começo da carta aos Coríntios, falou da unidade, que os irmãos estavam se dividindo em torno de homens, né? E a unidade da fé que ele está falando aqui é essa mesma unidade. É que a gente permaneça unido em torno do Evangelho, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esse texto aqui, ele vai de encontro, na verdade, ao encontro desse parágrafo anterior, que fala da gente ficar buscando coisas novas. Por quê? Porque eu abandonei completamente o poder de Deus. E qual é esse poder de Deus? O Evangelho. Se eu abandono o poder de Deus, que é o Evangelho, que é a centralidade de Cristo, se eu abandono a mensagem da cruz e tudo que o Senhor fez para anunciar isso, porque temos 4 evangelhos na Bíblia, temos o Antigo Testamento inteiro apontando para o Senhor Jesus Cristo, e o Novo Testamento anunciando esse evangelho, e eu abandono tudo isso, basicamente eu posso pegar minha Bíblia, guardar ela aqui embaixo. Então agora nós vamos falar da minha cabeça. Né? Agora eu tenho uma nova doutrina para vocês. Então, isso é eu abandonar a unidade, porque com isso eu divido a igreja completamente, né? E eu começo a buscar ventos de doutrina. Começo a procurar um irmão no YouTube que fala um negócio que eu gosto de ouvir, eu começo a procurar um livro que fala um negócio que eu gosto de ler. Se eu não gosto de ir na igreja, eu procuro um livro que fala sobre tutorial de como ser um desigrejado, né? Alguém que vai falar e apertar os botões exatos que eu quero saber, porque eu quero ouvir o que eu quero. Porque se eu pegar a Bíblia, ela me confronta. E aí eu não quero saber disso. Né? Então, isso acontece quando a gente abandona o poder de Deus, que é o Evangelho. Porque daí, se eu abandono o Evangelho, eu abandono toda a mensagem da redenção que está revelada na Bíblia. Vamos seguir. Vamos ler junto? Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. 3 desses materiais, madeira, feno ou palha, são consumíveis pelo fogo, são reprováveis. Os outros 3, ouro, prata e pedras preciosas, passam pelo fogo e são recompensados com galardão. Ou seja, não importa somente a intenção, esforço e suor, mas sim se o que fazemos está de acordo com o que o Senhor ordena e quer de nós. Vemos boa intenção de usar ao tentar segurar a arca da aliança, em 2 Samuel 6, 6 e 7. Porém, ainda assim, ele morreu por desobedecer ao Senhor e tocar na arca, sem ser um coatita. Vamos abrir 2 Samuel 6, 6 e 7?
2 Samuel 6, 6 e 7. Fala assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então, nesse momento que estava acontecendo aqui, eles estavam transportando a arca numa estrada, sendo carregada em cima de uma carroça, né? Então, tinham vários homens, e em certo momento, a arca da aliança do Senhor, né? Os bois que estavam carregando tropeçam e a arca quase cai da carroça. Nesse momento, Uzá, com boa intenção, pensa: não vou deixar a arca cair. E aí, ele encosta na arca para segurar, para a arca não cair. E ele morre ali mesmo. Então, a gente vê boa intenção de Uzá. E aí, a gente, assim, lendo sobre, existem algumas interpretações sobre por que Uzá morreu, né? Seja porque, e as duas, na verdade, a causa é a mesma, né? Que é a desobediência ao Senhor. Seja por ele não ser um coatita, que é um membro da família da tribo de Levi, dos levitas, né? Então, somente os coatitas poderiam tocar na arca. Se somente os coatitas poderiam tocar na arca, e ele tocou, ele morreu. Ou a outra linha de pensamento que pensa que é porque os homens os coatitas deveriam carregar essa arca no ombro, e não na carroça dos bois. E aí, naquele momento, o Senhor fere Uzá e ele morre ali, porque também eles decidiram por carregar essa arca em cima de uma carroça. E o Senhor permite que isso aconteça, mas aquilo acende a ira do Senhor. Então, seja por um ou por outro motivo, né? Porque essa arca ficou na família de Uzá por vários anos na casa deles, e por isso que a interpretação pode ser que eles eram coatita de fato. Mas, independente disso, o fato é que a intenção de Uzá foi boa, né? A obra dele, o resultado da obra dele era boa, né? Que a arca não caísse no chão. Mas a obra que ele realizou não foi de acordo com o que o Senhor tinha ordenado. Aquilo não foi de uma coisa que o Senhor ordenou. Se Uzá não tivesse tocado na arca, ele não teria morrido. Muito provavelmente. Mas ele tocou na arca. E ele morreu. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa: meu Deus, que injustiça. Não, o Senhor foi justo. Ele falou como a arca deveria ser carregada. Ele falou como a arca quem poderia tocar a arca. E os homens desobedeceram isso, né? Então, essas obras que são realizadas, elas têm um valor para o Senhor, né? Então, quando a gente lê o texto falando que a obra ela é de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, isso quer dizer que as minhas obras podem sobreviver ao fogo ou não. Porque madeira, feno ou palha, se você colocar fogo, elas são consumidas. Esses materiais são consumidos. Agora, se você colocar ouro, prata ou pedras preciosas, isso não é consumido. Então, se as nossas obras estão sendo consumidas pelo fogo, essas obras não são obras de acordo com o que o Senhor esperava de nós. Essas obras não são obras que são do coração do Senhor. Elas são frutos de sabedoria humana e são frutos da nossa pura vontade. Não importa se a gente acha que, eu vou ali servir na igreja, daí eu vou pegar água ali para o cara que vai pregar, ou vou ali, eu mesmo posso estar aqui pregando para vocês e com o coração errado, e o Senhor olhar e falar assim: isso é madeira. Você está edificando sobre o alicerce com madeira, né? Então, diferente de Uzá, voltando ao boletim, diferente de Uzá, que foi morto por seu pecado e ira de Deus, somos salvos hoje pelo sangue já derramado na cruz. Vamos ler, 1 Coríntios 3,15 fala: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Esse fogo consumidor nada tem a ver com a nossa salvação, pois coube a Cristo essa função. Porém, é esse fogo que testa nossas obras e mostra o que sobrará de recompensa de acordo com o que fizemos. Vamos ler Apocalipse 22, 12? Vamos abrir? Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Então, esse texto aqui também fala sobre essa recompensa que vai ser dada, né? Porque o texto fala que se alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, esse vai sofrer prejuízo, porque você vai ser salvo, você vai passar pelo fogo. Se você tiver com, vamos supor que você tenha feito durante toda a sua vida obras de madeira, obras de feno, obras de palha, e você passa pelo fogo, e você não sobra nada, não sobra galardão para você. A palavra está falando aqui, será salvo como alguém que escapa através do fogo. É como um milagre. Isso só acontece por causa do sangue de Jesus. Isso só acontece porque a ira de Deus foi aplacada naquela cruz. Se a ira de Deus não tivesse sido satisfeita naquela cruz, provavelmente nós já teríamos sido fulminados aqui. Porque a ira do Senhor é santa, é justa. Então, por que o Senhor Jesus morreu naquela cruz? Por que o sangue dele foi suficiente para propiciar? Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Porque ele foi satisfatório para o Senhor e o Senhor agradou moê-lo na cruz? Por causa disso, nós escapamos do fogo. Por causa disso, esse versículo pôde ser escrito, né? Então vamos seguir. Vamos ler junto? Vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós, coletivamente, somos o santuário de Deus, corpo de Cristo e a forma que Deus escolheu para operar no mundo. E é por meio deste corpo, especialmente quando estamos juntos, em comunhão. Quando alguém profana a igreja ou age para dividi-la, Paulo diz que Deus destruirá essa pessoa, pois a igreja é dele e é a noiva de Cristo. Olha como é sério isso, meus irmãos. Como é sério nós militarmos contra a igreja de Deus. Como é sério profanar a igreja de Deus. E a gente pode fazer isso muitas vezes sem saber, sem intenção. Quando eu estava preparando esse estudo, por muitas vezes me perguntei se o acidente que eu tive, que eu já tive a oportunidade de dar o testemunho aqui, não aconteceu por causa disso. Porque naquele momento da minha vida, eu militava contra a igreja de Deus. Eu era esse desigrejado que falava que eu não precisava da igreja para ser um cristão. Eu não precisava vir na igreja, estava tudo bem. Eu era um templo de Deus em casa. Por frustrações, por qualquer motivo que seja. E o Senhor permitiu que eu fosse destruído, o Senhor permitiu que eu fosse ferido, para que eu entendesse a importância da igreja. Então, ai de você que milita contra o corpo de Deus. Porque, e às vezes a gente pode militar, seja criando divisão, falando, mas aquele cara quando ele prega, isso e aquilo, mas olha só como ele pensa, mas olha como ele se veste, não dá para ouvir ele não consigo mais ir lá, não dá, não estou conseguindo. E você vai em trabalho de formiguinha, disseminando o seu veneninho, sua divisão, ou até sua fofoca. Isso vai criando uma ferrugem na igreja e a palavra fala que Deus vai te destruir. Porque a igreja de Cristo não é divisível. E se você estiver tentando fazer isso, seja consciente ou inconscientemente, eu rogo a você que você se avalie. Coloque diante de Deus, porque às vezes a gente faz isso sem perceber. E o Senhor tem uma palavra aqui que é pesada. Porque o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Nós juntos somos o santuário de Deus. Eu em casa sozinho, eu não sou esse santuário de Deus que ele está falando aqui. Mas nós juntos somos. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Por essa reunião dos santos aqui. Por fim, Paulo deixa claro que a igreja de Cristo somos nós. Que o evangelho é muito mais do que mera sabedoria humana. É poder de Deus para a salvação dos que creem e que homens são apenas ferramentas e colaboradores de Deus. Eu quero ler com vocês Efésios 4, 15 e 16. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16, fala: Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto está logo em seguida do texto que a gente leu antes, que ele fala que ele designou alguns para apóstolos, para profetas, evangelistas, e daí ele fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, e aí ele conclui esse pensamento falando que antes, seguindo a verdade em amor, ou seja, antes de a gente ser jogado de um lado para o outro por vento de doutrina, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, que é Cristo, e dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quais juntas? Todas. Todas as pessoas fazem parte do corpo. E no final ele fala que na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a sua função dentro do corpo? Te garanto uma coisa, não existe função ouvinte. Não existe. A função de sentar na igreja domingo, após domingo, e ficar sentado na igreja domingo após domingo, não está na Bíblia. Te convido a procurar nas Escrituras o ministério do ouvinte. Não existe. Se você não está cumprindo a sua função nesse corpo, você está ajuntando madeira, feno ou palha. Você está edificando a igreja de alguma forma, porque você está aqui. De alguma forma você está edificando. Mas isso não vai ser imputado para você. Isso vai passar pelo fogo, vai ser consumido. E você está perdendo uma maravilhosa experiência, que é servir nesse corpo. É fazer parte. É você ver Cristo agindo por meio das tuas mãos. Então, coloque diante do Senhor, para Ele revelar no teu coração qual é a sua função no corpo. Guardemos em nossas mentes que temos tesouros muito maiores que sabedorias e glórias humanas, lembrando que todas as coisas nos pertencem em Cristo, e não pertencemos a nenhum mestre humano, mas a Cristo e ao Criador do universo. Que essa mensagem nos transforme genuinamente e que sigamos progredindo para alimentos cada vez mais sólidos, nunca nos gloriando em homens, mas tendo nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Amém. Irmãos, por fim, eu quero fazer algumas perguntas para vocês meditarem. Primeira delas, com o que estamos construindo a igreja? Pois eu queria, na verdade, deixar claro que é impossível a gente ser cristão sozinho em casa. É impossível ser um santo sem a igreja que Deus instituiu. É na igreja que amadurecemos, é na igreja de Deus e na comunhão dos santos que ouvimos o evangelho e que somos confrontados diariamente. E também quero dizer uma coisa. Muitas vezes a gente ouve falar sobre a igreja primitiva. Muitas vezes a gente ouve falar sobre a igreja dos antepassados, mais antigamente era assim. Mas quero dizer uma coisa. Essa carta que a gente leu hoje foi para a igreja de Corinto. É a igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, considerada por muitos pura, entre aspas, também tinha problemas, né? A própria igreja de Corinto, Tessalônica, Romanos, não existiu igreja primitiva imaculada. Tampouco igrejas atuais, né? Aqui nós vamos errar, aqui nós vamos errar, nós vamos ser uma igreja imperfeita, mas é aqui que o perdão pode ser encontrado, onde a presença do Senhor se manifesta especialmente na reunião do seu povo. A igreja imperfeita é uma alternativa de Deus para demonstrar o amor e a graça de Cristo nesse mundo. O único lugar onde a igreja vai ser imaculada e perfeita vai ser quando a terra passar e nosso Senhor nos resgatar. Então, que nós entendamos que a igreja nunca vai ser perfeita. Se você tem algum problema com isso, meu irmão, você é só mais um imperfeito tornando mais imperfeita. Porque essa é a forma que o Senhor resolveu agir nesse mundo. Que nós sejamos servos, que nós entendamos isso e que nós nunca e jamais militemos contra a igreja de Cristo. Amém? Paizinho amado, coloco diante de Ti o coração de cada irmão aqui, Pai. Que o Senhor nos edifique cada vez mais como uma igreja que serve ao Teu reino. Que o Senhor nos una em torno do Teu Filho, do Teu Evangelho, e que nós saibamos, Pai,
agir com sabedoria, agir com prudência, e que nossas obras sejam sempre obras de acordo com a tua sabedoria e não com a sabedoria deste mundo. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Amém.